Eu sou o professor Marciano Xavier, como vocês já conhecem, né? E nós trabalhamos a legislação, o direito processual penal, tá bom? Nossa aula de hoje é sobre inquérito policial, tá? E nós, o inquérito policial, você deve estar observando, né? Inquérito policial, aula 1. Por quê? Porque vai ter mais de uma aula sobre inquérito policial, com certeza, senhor. Com certeza. Por quê? Porque é um assunto extremamente, muitos detalhes, tá certo? Quase não cai em concurso, despenca em concurso de polícia, para tribunais, concurso para Ministério Público, Tribunal de Justiça, TRF, né? Todos os concursos, absolutamente todos os concursos, onde tenha a disciplina de processo penal, tem inquérito policial, exatamente por ser um instrumento, primeiro instrumento utilizado pelo Estado nas duas fases da persecução penal. O inquérito policial, senhores, antes de nós falarmos da definição do inquérito policial, vamos só fazer o seguinte aqui, veja bem. Quando o sujeito pratica um fato, né? Quando o sujeito pratica um fato definido como crime, tá? Todo fato definido como crime, você sabe que no Brasil começa com um verbo. Sim, matar alguém, subtrair, né? Exigir, constranger, difamar. Todo crime começa com um verbo. Muito bem. Quando o sujeito pratica um verbo previsto em lei, lembra que não há crime anterior, sem lei anterior que o defina? Não há crime sem lei anterior que o defina? Muito bem. O sujeito praticou um crime, nasce para o Estado o poder, dever de processar o sujeito. Para isso, o Estado observará, né, um caminho denominado de persecução penal. Né? O Estado vai observar essas duas fases, no qual, né, chama-se persecução penal ou persecução criminal. O que é isso? São as duas fases utilizadas pelo Estado para processar alguém. A primeira fase é exatamente a fase do inquérito policial. A primeira fase é esta fase do nosso estudo. A segunda fase é a fase da ação penal. É a fase onde o sujeito, né, que era apenas investigado ou indiciado, passa para a condição, para a qualidade de réu. É a fase onde se assegura ao acusado o contraditório e ampla defesa. Esta primeira fase, denominada inquérito policial, é objeto de nosso estudo, tá bom? O inquérito policial, então, a primeira fase da persecução penal, tá bom? Vamos lá, então. Sobre o inquérito policial, a começar pelo conceito ou definição de inquérito policial. Olha aqui, ó. Procedimento, trata-se de procedimento administrativo de caráter informativo, realizado pela Polícia Judiciária, a fim de apurar uma infração penal e sua autoria, de forma a subsidiar o titular da ação no oferecimento da denúncia ou queixa, o titular da ação penal no oferecimento da denúncia ou queixa. Vamos nos ater aqui nesse conceito ou definição do inquérito policial que cai em concurso. Se você pegar, por exemplo, edital de concurso de Polícia Federal, né? Lá vai constar o item do inquérito policial, o conceito. Senhores, conceito de inquérito policial. Vamos lá. Procedimento administrativo. Opa! Se cair na prova para você, trata-se de procedimento judicial falso, é um procedimento administrativo. Por quê, professor? Porque é conduzido por órgão do Poder Executivo, que é a Polícia Judiciária, falaremos daqui a pouco, que é conduzido e é administrado, ou tem como presidente a autoridade policial. O inquérito policial tem caráter informativo, cuidado, caráter informativo, por quê, professor? Porque leva informações a alguém, reúne informações e leva essas informações ou ao Ministério Público, no caso de ação penal pública, ou ao particular, no caso de ação penal privada. De qualquer forma, este procedimento reúne informações sobre
a materialidade de um crime e sua autoria. Claro, porque imagina o seguinte, senhores, o seguinte exemplo. Imagina que uma pessoa, tá, chega na sua casa, vê a casa arrombada, houve um furto ali mediante arrombamento. Ela procura a delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência. De posse desse boletim de ocorrência, o delegado iniciará as investigações para colher informações sobre se realmente houve um delito e se houve um delito, quem foi o suposto autor. Ora, então o caráter dele é informativo. Ah, professor, então, por isso que o inquérito policial não tem contraditório, porque não há acusação ainda, né, professor? Isso. Quem realiza? Realizado pela Polícia Judiciária. Realizado pela Polícia Judiciária. Aqui muita atenção, pessoal. A Polícia Judiciária no Brasil, ela se divide de acordo com a sua área de atuação, tá certo? Em Polícia Judiciária da União. Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Muito bem, é a PF. Qual é a atribuição desta Polícia Judiciária? Auxiliar o Poder Judiciário da União, auxiliar o Poder Judiciário Federal, auxiliar a Justiça Federal. A Polícia Federal também investiga os crimes federais. Mas quais são os crimes federais? São aqueles definidos no artigo 109 da Constituição Federal. Quais os crimes federais? São aqueles que a União, direta ou indiretamente, da administração direta ou da administração direta, é lesada. Ou seja, o bem lesado pertence à União. Por exemplo, imagina que você que está me assistindo, você é um servidor público federal, você é do IBAMA. Você tem um notebook que você usa, que é do IBAMA. Eu, Marciano, furto esse notebook lá na sua casa. Você, né? Só que este bem é do IBAMA. Pronto, estou ofendendo a União. Quem vai me investigar? Polícia Civil ou Polícia Federal? Polícia Federal, tá certo? Leve em consideração o bem lesado, se pertence... Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completaço da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completaço, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso, no mundo do concurso, no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site lá, concurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.